Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Todas as tarefas foram distribuídas, alguns ficaram felizes com o que receberam, enquanto outros ficaram tristes. Havia apenas algumas pessoas que receberam boas tarefas, mas o resto não tinha escolha porque eram discípulos externos e novatos, a classe mais baixa do clã. Os mais azarados foram Eng Qinshan e Nangonfa, cujos empregos eram ruins e eles tinham uma grande quantidade, portanto não teriam muito tempo para cultivar. Depois de anunciar as tarefas, o vice-diácono fechou seu manual e estava prestes a sair. Zhao Feng ficou surpreso. Por que todos os outros tinham uma tarefa e ele não? Xiao San, Yu Menxian, Yang Qinshan e Nangonfan tinham tarefas, embora algumas fossem boas e outras ruins, mas o vice-diácono nem sequer mencionou Zhao Feng. Espere. Vice-diácono. Zhao Feng gritou. O quê? Eu sou responsável apenas por anunciar as tarefas, os trabalhos que você faz são ignorados pelos outros. A insatisfação apareceu no rosto do vice-diácono enquanto ele olhava para Zhao Feng. A brisa parou de repente. Uma pressão insuportável apareceu e a respiração dos jovens aumentou. Eles finalmente perceberam que a pessoa parada na frente deles era um vice-diácono. Também havia um bando de pessoas que olhavam com satisfação para Zhao Feng. Liu Yuer estava incluída, mas ela ainda suava por Zhao Feng. Posso perguntar ao vice-diácono Wuan por que não recebia uma tarefa? As ações de Zhao Feng foram respeitosas e cuidadosas. Ele sabia claramente que essa pessoa na frente dele era várias vezes mais forte que Lord Guanjun. Sendo um vice-diácono, seu cultivo estava pelo menos no quinto céu do reino ascensionado, mesmo os discípulos internos não o ofenderiam. As palavras de Zhao Feng fizeram os outros jovens ficarem desconfiados. Por que todos os outros, além dele, receberam uma tarefa? Qual é seu nome? O vice-diácono Wan estava inexpressivo. Zhao Feng. O jovem era humilde e confiante. Ele tinha acabado de entrar no clã e não tinha problemas, então o vice-diácono não podia fazer nada com ele. Você é Zhao Feng? Surpresa apareceu no rosto do vice-diácono Wan enquanto ele observava Zhao Feng sob uma nova luz. A pressão também desapareceu naquele momento. Aqueles com boa percepção perceberam que a expressão do vice-diácono se tornou um pouco mais gentil, como se Zhao Feng fosse importante. Sim. Zhao Feng respondeu que não esperava que o vice-diácono Wan o conhecesse. Por algumas razões especiais, sua tarefa ainda não foi decidida. O vice-diácono Wan esboçou um sorriso. O quê? Os novos discípulos ficaram todos chocados. Por que o vice-diácono Wan se tornou tão respeitoso? Definitivamente havia algo acontecendo quando não se seguia a norma. Os olhos de Zhao Feng brilharam, mas o vice-diácono não disse mais nada antes de sair. Como vice-diácono, ele ocupava um alto cargo e só lhe era dada a tarefa de anunciar as tarefas, não os detalhes. Xiao San e a princesa Yu Menxin inspecionaram Zhao Feng com uma nova luz. O desempenho de Zhao Feng no segundo exame os surpreendeu, mas eles não se importaram, pois seu talento era apenas mais ou menos. Desta vez, apenas Zhao Feng não recebeu uma tarefa. Liu Yuer ficou um pouco irritada. Ela originalmente ia ver Zhao Feng perder a face, mas este recebeu tratamento especial. Até Nangonfa e Eng Qinshan também ficaram curiosos. Zhao Feng balançou a cabeça, o que significava que ele também não entendia. Um total de 21 discípulos, além de Zhao Feng, receberam suas tarefas. No mesmo dia, Eng Qinshan e Nangonfan foram ambos se reportar ao supervisor. Merda. Estou no mesmo lugar que o bastardo do Shen Feng. O trabalho dele é muito mais fácil que o meu. O rosto de Nangonfan estava verde. O campo em que estou está sob o controle de Ji Fengjun e meu trabalho é o mais difícil de todos. A expressão de Eng Qinshan também era feia. Ao ouvir isso, a expressão de Zhao Feng mudou. Shen Feng, Ji Fengjun. Isso significava que ainda havia Ouyuan. Esses três estavam todos do lado de Quan Shen. No mesmo dia, Nangonfan e Eng Qinshan foram para suas próprias sessões para completar suas tarefas. Da visão dos outros, era uma glória entrar em um clã, mas nenhum deles sabia que os discípulos externos eram apenas o fundo do poço. Eles nem mesmo ganhavam muitos recursos. Tudo o que faziam era ajudar com os assuntos do clã. Zhao Feng de repente se lembrou do que Lord Guanjun havia dito. Depois de entrar no clã, seu primeiro objetivo é se tornar um discípulo interno, porque os discípulos externos nem são importantes. Se um ou dois discípulos externos morrerem, o clã nem vai se importar. Somente discípulos internos serão protegidos e criados pelo clã. Neste momento, o mestre Raion teria dificuldade em lhe fazer mal. Os discípulos externos eram como formigas, se alguns deles morressem, as posições superiores do clã nem se importariam. Somente se tornando um discípulo interno, alguém entraria no círculo real do clã. Como não tinham tarefas, Zhao Feng decidiu ver o trabalho de seus dois irmãos. Yang Qinshan tinha que regar,
fertilizar e carregar toda a porcaria pelos campos, um trabalho cansativo e sujo. Aqueles que tinham a mesma tarefa que ele tinham trabalhos muito mais fáceis. Novato, mais rápido. Se você não terminar até a noite, seu pagamento será descontado. Uma voz fria veio de uma casa próxima. Zhao Feng olhou e viu Ji Fengjun empurrando Yang Qingshan. Yang Qingshan estava farto, mas só conseguiu se segurar. Por exemplo, Zhao Feng e os outros receberiam uma pedra de cristal primordial de qualidade inferior todo mês e receberiam diferentes tipos de pílulas. Dizia-se que as pedras de cristal primárias eram formadas a partir do céu e da terra e continham energia que era ótima para o cultivo. As verdadeiras pedras de cristal primordial custam uma fortuna e podem aumentar muito a velocidade de cultivo de uma pessoa, e aqueles do reino ascensionado até lutariam por elas. Eles foram divididos em diferentes níveis, baixo, médio, alto e extremo, mas sendo discípulos externos, eles não conseguiram obter essas verdadeiras pedras de cristal primordial, ou então todos já teriam alcançado o reino ascensionado ao usá-las. Mas mesmo assim, pedras de cristal abaixo do padrão eram muito melhores do que os recursos do mundo mortal. As pílulas também dadas pelo clã eram vistas como pílulas sagradas lá fora. O nível mais baixo de recursos dados era ainda melhor do que a pílula de fortalecimento corporal ardente que Zhao Feng havia usado antes. Yang Qingshan ficou extremamente furioso, mas não ousou explodir. Primeiro, Ji Fengjun era o supervisor aqui. Se ele o repreendesse, Ji Fengjun poderia puni-lo. Segundo, Yang Qingshan ficaria muito magoado se seu pagamento fosse deduzido. Até agora, Yang Qingshan não resistiu nem um pouco. Vendo isso, Zhao Feng quis ajudar. Pare aí mesmo. Ninguém pode completar a tarefa dele. Ji Fengjun caminhou severamente. Não existe regra como essa. Na realidade, quando estão ocupados, eles podem pedir licença e deixar alguém assumir. Não acredito que o irmão Ji ficará aqui todos os dias e não cultivará. Zhao Feng estava calmo enquanto contava os motivos. Vai se fuder. Eu estou no comando deste lugar, ninguém deve interferir. Ji Fengjun disse impacientemente. Ele não deu ouvidos à razão. Raciocínio. Era preciso ter qualificação para poder raciocinar com ele. Aos seus olhos, Zhao Feng e os outros novatos eram apenas brinquedos em suas mãos. Eu entendo o que você está tentando fazer, mas você deveria ir. Yang Qingshan tentou dizer a Zhao Feng para ir embora. Ji Fengjun, ouvi dizer que você é um dos 20 discípulos internos substitutos. Um sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng. É isso mesmo, o que você quer? A expressão de Ji Fengjun era arrogante e superior. Sendo um discípulo interno substituto, seu tratamento era melhor do que o de todos os outros discípulos externos. De um certo ponto de vista, eles já eram discípulos internos. Tudo o que precisavam fazer era alcançar o reino ascensionado e eles imediatamente se tornariam um. De acordo com as regras do clã, eu posso desafiá-lo. Se eu vencer, posso substituí-lo como um discípulo interno substituto. A intenção de batalha surgiu de Zhao Feng. Desafio. Desafiando um discípulo interno substituto. A discussão chamou a atenção de alguns outros discípulos externos próximos. Irmão Zhao, não seja precipitado. A expressão de Yang Qingshan mudou. Os 20 discípulos internos substitutos eram a elite dos discípulos externos. O cultivo deles tinha alcançado meio passo, reino ascensionado e, estando em 13º lugar, Ji Fengjun era pelo menos tão forte quanto o primeiro guarda. Admiro sua coragem. De acordo com as regras, você deve se candidatar para me desafiar. 3 dias depois disso, você poderá lutar comigo. Nesses 3 dias, não vou arrumar problemas para seu amigo, mas se você falhar, ele será apenas um cachorro. Ji Fengjun riu alto enquanto apontava para ele Qingshan. Suas ações significavam que Zhao Feng devia saber as consequências de desafiá-lo. Ótimo. Vejo você em 3 dias. Zhao Feng retornou à divisão grama-madeira para ver como Nan Gongfan estava. A responsabilidade de Nan Gongfan era mover o lixo, e o lixo da divisão grama-madeira estava acumulado em uma montanha. Geralmente, eram criadas dezenas de pílulas com uma montanha de recursos, portanto havia muito lixo. A fabricação de pílulas significava coletar a essência de diferentes plantas e os outros 99% restantes seriam lixo. A situação de Nan Gongfan não era melhor que a de Yang Qingshan. Como ele estava com Xin Feng, as coisas que ele carregava eram o que os outros não queriam. Ao ver Zhao Feng se aproximando, as ações de Shen Feng diminuíram. Zhao Feng espancando naquele dia ainda permanecia em sua memória. Quando eu me tornar um discípulo interno substituto, eles ficarão um pouco cautelosos se quiserem intimidá-los. Pensando até aqui, Zhao Feng se afastou e se candidatou para lutar contra Ji Fengjun, que estava em 13º lugar. Quando a noite caiu, todos os novos discípulos ouviram essas notícias. O desafio de Zhao Feng foi aceito. Faz tanto tempo desde que alguém desafiou os discípulos internos substitutos. Esses novos caras são realmente corajosos. Muitas pessoas estavam esperando para ver essa piada.
Yang Qinshan e Nangonfa arrastaram seus corpos cansados de volta para o quarto. O quê? O irmão Zhao Feng desafiou um discípulo interno substituto. Nangonfa ficou surpreso ao ouvir essa notícia. Yang Qinshan suspirou, sentindo-se culpado e preocupado. Ele se preocupava com Zhao Feng e também com seu próprio futuro. Irmão Zhao Feng, você foi muito precipitado. Eu sei que foi para o meu bem, mas... Yang Qinshan e Nangonfa encontraram Zhao Feng, mas não estavam confiantes de que ele venceria. Irmão Zhao Feng, eu sei que você é bom em lutar, mas se você quiser batalhar com Ji Fengjun, você deve pelo menos alcançar o 9º rank primeiro, então você tem uma chance maior de vencer. Além disso, pode-se desafiar um discípulo interno substituto uma vez a cada 6 meses. Nangonfa disse. Ninguém pensou que Zhao Feng venceria porque ele estava apenas no 8º nível do reino consolidado, enquanto seu oponente estava no meio passo, reino ascensionado. Do ponto de vista de Nangonfa, Zhao Feng estava apenas desperdiçando essa chance e se Zhao Feng quisesse desafiar novamente, ele esperaria meio ano. Aos olhos de outros discípulos externos, a ação de Zhao Feng era ridícula. Bom, seremos capazes de ver o quão forte um discípulo interno substituto em 3 dias. Xiao San sorriu e disse para a princesa Yumenxian. Depois de entrar no clã, o cultivo de Xiao San atingiu o pico do 9º posto e ele estava se perguntando se deveria ou não desafiar o top 20. Mas agora, ele não estava totalmente confiante e as ações de Zhao Feng eram como um detector, então Xiao San estava obviamente feliz. Dentro do quarto. Zhao Feng não se importava com o que os outros pensavam, mas ainda tinha que explicar suas ações aos dois. Meu objetivo é me tornar um discípulo interno e se eu não consigo nem cuidar desses discípulos externos, que direito tenho de ir mais longe neste mundo? A voz de Zhao Feng estava cheia de confiança. Nangonfa e Yang Qinshan se entreolharam cheios de choque. O talento de Zhao Feng não era melhor que o deles, mas sua ambição era muito maior. Pelo que ele estava dizendo, parecia que ele queria esmagar todos os discípulos externos. Na manhã do 2º dia, o vice-diácono Wan chegou onde os discípulos externos moravam. Saudações, vice-diácono. Os discípulos próximos todos se curvaram em respeito. Vice-diáconos tinham uma posição ainda mais alta do que os discípulos internos. O vice-diácono Wan assentiu e chegou onde Zhao Feng morava. Os discípulos externos próximos se viraram para Zhao Feng, que tinha acabado de sair. Zhao Feng, sua tarefa foi alocada. Siga-me até o salão externo do clã. O vice-diácono Wan estava cheio de sorrisos. Obrigado, diácono. Zhao Feng seguiu o vice-diácono Wan com respeito. Essa cena fez com que os outros discípulos se olhassem com surpresa. Se fosse apenas um trabalho normal, o diácono teria apenas anunciado, mas a situação de Zhao Feng era diferente. Primeiro, o diácono não anunciou sua tarefa. Segundo, eles estavam indo em direção ao salão externo do clã, onde todas as figuras poderosas estavam. Nangonfa e Yang Qinshan se entreolharam com preocupação nos olhos. Os 3 eram todos discípulos do Lorde Guanjun e já tinham criado uma rivalidade com o ancião, então seu caminho estava destinado a ser mais difícil do que o dos outros. Depois de caminhar por um tempo, o vice-diácono Wan levou Zhao Feng até onde ficava a divisão do clã externo. Este lugar controlava tudo sobre os discípulos externos, e aparentemente, o chefe da divisão do clã externo era um ancião que havia alcançado o reino do espírito verdadeiro. O reino espiritual verdadeiro, quando alguém o alcançava, significava que estava no auge do clã e não era visto com frequência, pois estava quase sempre em meditação isolada. Então como teria tempo para se preocupar com essas coisas? Portanto, o chefe da divisão do clã externo não era o verdadeiro controlador, eram os vice-chefes. Zhao Feng, os vice-chefes estão lá dentro esperando por você. O diácono Qiu, que liderou o exame de admissão naquele dia, estava esperando do lado de fora do salão. O diácono Qiu e o vice-diácono Wan eram ambos da divisão do clã externo, então eles estavam bem familiarizados um com o outro e foi por isso que a atitude do vice-diácono Wan foi respeitosa para com Zhao Feng. Zhao Feng cumprimentou o diácono Qiu e imediatamente entrou no salão. Havia 3 auras aterrorizantes no salão, essas auras eram muito mais fortes do que as de qualquer outra pessoa que Zhao Feng havia sentido até então. Das 3 auras, 2 delas eram familiares, vinham de um ancião de túnica branca e de um ancião de rosto vermelho. Zhao Feng conhecia esses 2 velhos, eles eram o velho Zhang e o velho Guan, que ele conheceu no 3º teste. Esses 2 eram vice-chefes e tinham alta autoridade. Além dos 2, havia um homem de meia idade, vestido de azul, com um rosto severo e uma aura igual à dos outros 2. Zhao Feng imaginou que essa pessoa seria o vice-chefe da divisão do clã externo. Saudações, 3 vice-chefes. Zhao Feng não ousou ser lento, ele era apenas uma formiga humilde do clã e qualquer uma dessas 3 pessoas possuía poder e cultivo reais. Ao ver Zhao Feng entrar, os olhos do velho Zhang e do velho Guan brilharam. Ele é Zhao Feng. O vice-chefe vestido de azul olhou para Zhao Feng com interesse.
Sendo um vice-chefe, ele sabia tudo sobre Zhao Feng e era alguém como ele, que tinha um corpo espiritual de nível baixo, que os outros dois vice-chefes lutavam por ele. Os dois vice-chefes, o velho Zhang e o velho Guan, queriam que Zhao Feng trabalhasse para eles e o vice-chefe vestido de azul obviamente não se importaria, mas o problema era que ambos o queriam e nenhum deles cedeu. Para quem ele deveria dar Zhao Feng? Essa era uma pergunta que quebrava o cérebro. Nessa situação, o vice-chefe vestido de azul chamou Zhao Feng para discutir. Logo, Zhao Feng entendeu do que se tratava tudo. Zhao Feng, o que você acha? Se você entrar na divisão grama-madeira e me seguir, eu prometo que seu futuro será ótimo. O velho Guan disse com expectativa. Mestre de pílulas parecia ser uma ótima ocupação e Zhao Feng sabia que a maioria das pílulas fornecidas pelo clã eram feitas pela divisão grama-madeira. Se ele fosse se tornar discípulo do velho Guan, ele teria vantagem em termos de pílulas. Era preciso saber que quando uma pílula alcançava o nível de pílula espiritual, seus usos estavam em um nível muito mais alto do que as melhores pílulas do mundo mortal. O verdadeiro talento desse garoto são matrizes. Zhao Feng. Contanto que você me siga, eu lhe darei 10 pedras de cristal primal abaixo do padrão extras todo mês e há uma matriz de condensação espiritual no Lago das Mil Folhas. O líquido dentro está lá há 1000 anos e é ótimo para fortalecer o corpo. O velho Guan imediatamente lançou uma isca maior. Ao ouvir isso, o coração de Zhao Feng pulou. Um discípulo externo receberia uma pedra de cristal primordial abaixo do padrão, que poderia aumentar muito a velocidade de cultivo, e o velho Guan decidiu dar a ele 10. Além disso, havia também uma matriz no Lago das Mil Folhas que aumentava muito a velocidade de cultivo. Após suas respectivas sugestões, os dois vice-chefes começaram a xingar e xingar um ao outro novamente. O vice-chefe vestido de azul não pôde deixar de ficar atordoado. Tenho uma sugestão. O quê? Os dois velhos pararam de discutir e se viraram para o outro vice-chefe. Seu argumento é se Zhao Feng é melhor em fazer pílulas ou criar matrizes, certo? O vice-chefe vestido de azul sorriu. Sim. Isso mesmo. Os dois assentiram. Então é muito mais fácil. Deixe Zhao Feng aprender em cada lugar por um tempo, então veja em qual lugar ele é mais adequado. O vice-chefe vestido de azul disse enquanto sorria. Ao ouvir sua sugestão, tanto o velho Guan quanto o velho Zhang pensaram por um tempo e então assentiram. Parecia que essa era a única maneira de decidir para onde Zhao Feng iria. Restava apenas um último problema, era para lá que Zhao Feng queria ir primeiro. Eu irei primeiro com o vice-chefe Guan e ficarei na divisão grama-madeira primeiro. Zhao Feng deu sua resposta. A razão pela qual ele escolheu a divisão grama-madeira foi que os empregos de Nan Gongfan e Yang Qinshan estavam conectados à divisão grama-madeira. Yang Qinshan era um fazendeiro, enquanto Nan Gongfan era para carregar o lixo. Se ele estivesse trabalhando na divisão grama-madeira, ele poderia cuidar dos dois. A discussão foi finalmente resolvida e, por meio da discussão, ficou acertado que Zhao Feng ficaria primeiro na divisão grama-madeira por 10 dias e depois iria para a casa do velho Zhang. Assim, a tarefa de Zhao Feng foi passada adiante. No mesmo dia, ele seguiu o velho Guan até a divisão grama-madeira. No caminho, o velho Guan continuou dizendo quão bons eram os fabricantes de pílulas e que se Zhao Feng o seguisse, ele teria um futuro melhor. Zhao Feng continuou concordando com o que ele disse. Saudações, vice-chefe. Depois de entrar na divisão grama-madeira, todos se curvaram e Zhao Feng pôde ver que o respeito dessas pessoas vinha do fundo de seus corações. Havia mestres da pílula e discípulos internos entre essas pessoas. Por que aquele garoto está com o vice-chefe Guan? Depois de passar por uma certa colina, um discípulo externo exclamou. Esse discípulo externo era Shen Feng. Será que esse garoto pode ser o novo ajudante pessoal do vice-chefe Guan? Impossível. O vice-chefe Guan é extremamente rigoroso na escolha de ajudantes pessoais. Um discípulo interno da última vez foi até demitido. Os discípulos próximos começaram a discutir, mas olhando para o velho Guan que estava indo em direção ao terreno importante da divisão grama-madeira, parecia que Zhao Feng era muito importante. Logo, o velho Guan levou Zhao Feng até o local importante, onde havia um forte cheiro de remédio e era possível ver com frequência mestres de pílulas. Zhao Feng. Uma voz feminina soou. Olhando para cima, Zhao Feng viu que a dona dessa voz era a princesa do país das nuvens, Yun Xian. Yun Xian estava ajudando uma linda mulher a arrumar os itens. Vice-chefe Guan. A mulher se virou e cumprimentou o velho Guan com sorrisos. Mestre da pílula Yun Yao, esta é a sua sobrinha de quem você falou? Perguntou o velho Guan. Os dois se conheciam muito bem. Depois de algumas apresentações, Zhao Feng descobriu que a mestra da pílula chamada Yun Yao era a verdadeira tia de Yun Xian. Velho Guan, esse garoto é seu novo ajudante pessoal. O mestre das pílulas Yun Yao olhou para Zhao Feng com interesse. Este é um gênio da fabricação de pílulas que finalmente conseguia arrancar do velho Zhang. O velho Guan disse orgulhosamente. Fim dos capítulos 113 e 114.
É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!